Vamos falar sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil, uma análise geral. O nome desse canal é Espontâneo. Eu tenho outro canal chamado Carneiro e Miranda Advogados Associados. Nesse eu tenho que ter muito mais cuidado para fazer matérias jurídicas, com fundamentos legais ou com opinião respaldada, fundamentada, né, em jurisprudência, na maneira que os tribunais estão analisando aquela matéria, seja o Supremo Tribunal Federal, o STJ, ou os tribunais estaduais. Agora, no canal Espontâneo, não. No canal Espontâneo eu fico mais à vontade para fazer comentários de acordo com as observações que eu tenho visto ou tenho feito. Apesar de não ter muito tempo de ficar me inteirando das matérias, a gente acaba observando e vendo, chegando a algumas conclusões. Uma delas foi esse sequestro de hoje, na ponte Rio-Niterói, em que uma pessoa, coitado, um louco, né, com uma arma de brinquedo, mas só foi descoberto que era arma de brinquedo depois que foi morto, depois que tiveram acesso à arma. E ele, 5 da manhã, 5 e pouca da manhã, as pessoas que vão para o trabalho cedinho, serem surpreendidas tão desagradavelmente com a presença de um cara com uma arma na mão e fazendo ameaças. E aqueles que dizem que era arma de brinquedo, que não tinha necessidade dos snipers matar, se esquece que ele colocou garrafas PET com gasolina dentro do ônibus, amarrado como se fosse bandeirinhas de festa junina, separadas, mas se ele bota fogo em um daquele, aquilo vai passando, aquilo derrama, cai o líquido todinho no chão e o incêndio é fatal, morre todo mundo. Então a polícia não fez mais do que cumprir seu dever, sua obrigação, de pôr fim àquele sequestro que já levava perto de 4 horas. Quem critica realmente está com escassez de bom senso, está faltando lógica na cabeça. Ou então o interesse é só político para afrontar o governo federal e também o governo do estado do Rio de Janeiro. Quando o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, ele desembarcou do helicóptero que pousou, ele vibrou, porque o sequestro havia terminado. E já houve muitas críticas dizendo que ele comemorou a morte. E ele, com muita sabedoria e propriedade, disse: não comemorei a morte. Era bom se ninguém tivesse morrido, mas eu comemorei a vida. Comemorei porque 37 reféns foram salvos. E muito bem, o Jair Bolsonaro, o presidente, também comemorou e lembrou o 174 no Jardim Botânico, que todos nós vimos aqui, estarrecidos, a frouxidão da polícia, e depois o que a polícia fez foi matar o bandido dentro da ambulância, né? Ou do carro de polícia, desculpa. Certamente ele foi morto ali. É interessante que o presidente Bolsonaro hoje fez menção a que aqueles policiais foram absolvidos por 4-3, 4 votos favoráveis à absolvição e 3 contra. E eu ia participar daquele julgamento. Eu estava escalado para participar daquele julgamento. Só que o horário do julgamento foi mudado, seria de manhã, aliás, seria à tarde e passou para de manhã. Então, quando eu cheguei, eu não tinha sido avisado, ou o aviso eu não tive acesso. Então, não pude participar. Eu, naquela época, certamente eu votaria a favor da prisão dos policiais. E seria 4-3 contra os policiais, porque eu achei que... Eu fiquei irritado com aquele policial que saiu, estava escondido na frente do ônibus e se arriscou de forma totalmente amadorística, né? E culminou com a morte daquela professora. Aquilo me deixou muito zangado. E depois que aconteceu essa barbaridade da professora morrer, coitada, a inocente morrer, levaram o cara para dentro do carro da polícia e até conduzir ao local que ele ficaria detido. Eles o mataram dentro do carro. Então, achei aquilo um absurdo. Mas eu sei que o cara estava... Eu quero dizer que o cara já estava totalmente dominado, não oferecia mais risco nenhum. Mas a questão dos snipers, eu sou totalmente favorável. Um camarada com fuzil na mão, ele não pode conviver em sociedade. E a autoridade tem todo o direito de alvejá-lo
E se, não pode alvejá-lo no braço, nem na perna, porque ele vai sair atirando para tudo quanto é lado. Tem que ser mesmo mortal, fatal, para anular aquela ameaça. Aí vem alguém e diz, mas vai errar, vai pegar quem está com furadeira, como já aconteceu com o guarda-chuva. Sim, aconteceu de 100 milhões, aconteceu uma vez, 2 vezes, não mais. E obviamente não foi com snipers. Os snipers não fazem isso porque eles têm treinamento preciso. Mas é isso, a questão do Rio de Janeiro, a cidade é violentíssima, né? Eu já fui assaltado 7 vezes, alguma vez com minha família inteira. Desses 7 assaltos, 3 assaltos eu agi de um modo não tradicional, foi muito ruim, porque nós não obedecemos os bandidos, nós desobedecemos, demos as costas para o bandido e olhamos para o céu e dissemos, Senhor, estamos fazendo prova de Ti. Então demos as costas para os bandidos e eu endureci as costas, caminhei pensando que eles fossem me atirar por trás. E graças a Deus eles não fizeram isso, eles ficaram com outro casal que também estava sendo assaltado e ficaram com eles ali e a gente ficou com muito medo, né? O segundo assalto foi dentro da nossa casa, 1 da manhã. Fomos rendidos, quando chegávamos em casa, eles fecharam o portão alto, muro alto, ninguém da rua viu e nos rendeu. E se não fosse por Deus, eu não sei o que teria sido. Esse não reagi, mas esse eu desobedeci. O outro, aliás, estava falando dos que eu reagi. O outro foi no trenzinho de Santa Teresa. Eu nunca tinha ido a Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro. E estávamos com os turistas de São Paulo, que estavam estudando aqui no Rio de Janeiro, e eu e minha esposa fomos com eles, o casal, até Santa Teresa, usando o bondinho lindo, romântico, bucólico, maravilhoso, mas só que cheio de bandido do lado. O bandido entrou e quando ele veio nos assaltar, eu tive uma reação inesperada e surpreendente, porque eu me embolei com o cara, me atraquei com o cara, fui para baixo do banco brigando com o cara, apanhando e dando soco, e depois o cara escapou e eu não sabia quem era o bandido. Eu não tinha, porque a cara estava muito junto, perto de mim, e eu não vi a cara, a fisionomia dele. E eu fiquei perguntando, cadê o bandido? Perguntava a minha esposa, perguntava aos turistas, perguntava, cadê o bandido? E ninguém sabia onde o bandido estava. Se o bandido estava dentro do bonde, se o bandido tinha descido. O bandido sabia quem era eu, mas não sabia quem era ele. Eu comecei a ficar desconfiado de todo mundo dentro do bonde. Eu dizia, aquele ali, ó. Eu olhava para um, dizia, não é aquele. Olhava para outro, não é aquele. Não, eles diziam, não é esse. Falei, então é aquele lá, olha aquele lá. Quando olhava, não é esse. E foi assim, chegou um momento que eu perguntei se não era o motorneiro. Porque eu achei que parecido com o motorneiro, todo mundo riu. Mas é um absurdo. E a gente indo, tinha que voltar. O bandido sabia que era eu, ele sabia que eu tinha que voltar. Então foi uma viagem aterrorizante. Eu disse para mim, nunca mais vou a Santa Teresa. Voltei a Santa Teresa fazer um casamento recentemente na casa de Santa Teresa. Fiz um casamento ali, exatamente onde o filho do Bolsonaro se casou recentemente. Exatamente no mesmo lugar, no mesmo espaço. E então eu voltei lá, eu voltei de carro, mas mesmo assim muito preocupado. Então o Rio de Janeiro estava perdido, as pessoas vêm para cá e não sabendo andar. Nós eu acho que sabemos andar aqui. Eu já tenho muitos anos que eu não sou assaltado, graças a Deus. Alguém disse, mas aí você não tem experiência para contar. Eu falei, não, eu prefiro ficar sem experiência para contar. Mas quem vem para cá e não conhece, não sabe onde andar, por onde caminhar, os bairros que pode ir, as ruas, é um perigo muito grande. E as mulheres, puxa vida, as mulheres que nos assistem, eu sou inteiramente solidário a todas vocês, porque o perigo que vocês correm é muito maior ainda. Vocês correm o risco de serem assaltadas, vocês correm o risco de terem as bolsas roubadas, os celulares roubados, eles acham muito fácil roubar uma mulher. Vocês correm o risco de serem estupradas, carregadas para dentro de um carro. Eu sou inteiramente favorável que toda mulher andasse com a sua pistola para se defender. E sou favorável que toda a sociedade de bem, todos que tivessem um CPF aprovado e que andassem corretamente, não só tivessem o direito, mas tivessem a obrigação ou o dever cívico de andar armado. Não só portar dentro de casa ou dentro da sua fazenda ou do seu comércio,
mas andar com a sua pistola e todos saberem que há milhões de pessoas armadas. Os pessimistas dizem, vai ser uma mortandade total. E eu digo, a taxa de homicídio no Brasil vai cair assustadoramente. Hoje 60 mil pessoas, 63 mil pessoas, e agora está caindo só porque entrou esse novo governo, mas 60 mil homicídios é um absurdo. É um absurdo dos absurdos. Uma taxa... Agora, em números absolutos, é difícil a gente saber, mas compara com a taxa de homicídios para cada 100 mil, como é feito no mundo inteiro. O índice brasileiro é assustador. Para você ter ideia, os Estados Unidos, que nós aqui brasileiros muitas vezes criticamos porque lá tem liberdade para usar arma, a taxa deles é de 5 pessoas mortas para cada grupo de 100 mil pessoas. 5 pessoas para cada grupo de 100 mil pessoas. No Brasil, são 34 pessoas para cada 100 mil. E entre os jovens, chega a 50 pessoas para cada 100 mil. Então, nós, nesses dados para jovens, matamos 10 vezes mais do que os armados americanos. Então, vamos acabar com isso. Acabar com essa mentira, essa hipocrisia. Desarmar o povo por questões políticas, para enfraquecer o povo e implantar-se ditaduras. Isso sempre foi assim. Então, vimos esse sequestro hoje, terrível, né? Naquele ônibus Galo Branco. Eu, quando era criancinha, vivia num bairro que era coberto por essa empresa. Antigamente, nos anos 50, 60, era a Aviação Renascença, que foi comprada pela Aviação Galo Branco. Esta mesma aviação que hoje foi vítima. E repercutiu no mundo inteiro isso aí. A Europa toda está sabendo, os Estados Unidos está sabendo, o Canadá está sabendo, a África está sabendo, o Oriente Médio está sabendo, todo mundo está sabendo, a América do Sul, todo mundo sabendo, e vendo o absurdo que foi. O sniper matou, tirou a vítima, tirou a vida de um cara que é um bandido. Alguém diz, ele é vítima da sociedade. Eu rejeitei isso durante muitos anos. Hoje eu até admito que seja, porque se tivesse nascido na Noruega não seria bandido. A maioria absoluta dos bandidos brasileiros, se tivesse nascido na Finlândia, na Islândia, na Eslovênia, na Noruega, na Suécia, na Suíça, não seria bandido. Seriam cientistas, seriam pesquisadores, seria qualquer coisa, menos bandido. Então eles são vítimas da sociedade, sim, mas ao ser vítima da sociedade, eles não têm o direito de fazer novas vítimas. Se fizer, tem que ser punido. Então, não vem com essa não de que é vítima da sociedade, pode sair aí empunhando arma, matando, roubando, estuprando e ser protegido pelo Estado. Isso é uma covardia, isso é uma mentira, isso é um desarranjo, isso é uma atrocidade, é a autoridade confusa, a autoridade que não sabe nem para que ela serve. Por isso que proliferou tanto os bandidos no Rio de Janeiro, no Brasil. Aqui começou o governo a fazer conchavo com os bandidos, com as facções criminosas. Vocês ficam aí que nós não tocamos. E o Leonel Brizola implantou isso aqui com maestria. E desde Leonel Brizola se tornou essa desgraça que é o Rio de Janeiro. Os bandidos se multiplicaram igual a baratinha francesinha, igual a ratos quando perdem o controle de sua natalidade. Então se espalharam por aí, estão em todos os lugares. É muito complicado sairmos tranquilos à noite. Para qualquer lugar que vamos é com muita preocupação. Não deixo de fazer, mas não vou a muitos lugares perigosos por causa dos riscos que certamente corremos. Então é isso. O Brasil precisa rever seus conceitos e entender o que são os princípios eternos que não mudam e adotá-los e deixar de ser um país tão bobo, tão tonto, tão burocrático. É pior do que burrice. Atrofia. Muitas coisas têm que ser eliminadas, resolvidas, e a justiça brasileira tem que melhorar. Eu sou advogado há muitos anos, eu vejo toda hora a abundante oportunidade que tem para se entrar com recursos para procrastinar, para atrasar o desfecho, uma coisa que pode ser resolvida rapidamente.
É tanto recurso, tanto recurso, tanto recurso, que alguns processos, quando a briga se acirra, se arrasta muitos anos. Isso é ridículo. O Brasil tem que mudar. Então, essas são as considerações para esse fato específico, mas vamos fazer outras considerações. Vamos fazer uma análise da situação política, né, no Brasil. Temos aí um governo com 9 meses, mais ou menos, de implantação quase, né, que já fez muita coisa, bate cabeça muitas vezes, não tinha experiência nenhuma administrativa. Realmente o governo Bolsonaro se cercou de ministros com capacidade técnica, com conhecimento da matéria, não mais daquele outro modo que a gente sabe como é que era, os troca-trocas, né, troca de favor, troca de corrupção, é corrupto para lá, corrupto para cá, o corrupto de lá quer exigir isso, que o corrupto daqui dá, que o corrupto de lá também exige porque foi dado aquele, e é essa desgraça que tomou conta do Brasil. Hoje não há mais isso. Os ministros são conhecedores de sua matéria. Sérgio Moro conhece a matéria dele, Paulo Guedes conhece a matéria dele profundamente, o Marcos Pontes, para falar em alguns, a Tereza Cristina, então tudo gente da área, eu posso citar todos, gente da área, e isso é muito bom para o Brasil. Vamos dizer que o Brasil esteja hoje ressurgindo, está ressuscitando de um lamaçal de corrupção. Não há nenhuma notícia de corrupção nesses 9 meses. Nenhum indício de corrupção dentro do governo nesses 9 meses. E se houvesse, a imprensa que é inimiga do Jair Bolsonaro já teria explodido isso há muito tempo. Há irregularidades, há coisas estranhas, por exemplo, esse do Queiroz, do Flávio Bolsonaro, isso tem que ser esclarecido, tem que ser explicado, né? Esse cara sumiu, esse cara não depois, é muito estranho, né? Mas agora esse Verdivaldo, na verdade devia ser Valdo Verde, porque no inglês coloca-se o adjetivo na frente do substantivo, em português é o substantivo, depois o adjetivo. Aqui no Brasil se fala casa bonita, o inglês fala bonita casa, beautiful house. Aqui é casa bonita. Então, Greenwald, Glenn Greenwald. Esse Green é verde e o Wald chamamos de Valdo. Então é Valdo Verde. Mas já que estou chamando ele de Verde Valdo, é para avacalhar ele, fica Verde Valdo mesmo. Esse Verde Valdo é um espertalhão. É um norte-americano que se diz jornalista, que todos dizem que nem jornalista é. É um advogado, é verdade. Esteve lá com Snowden naquele escândalo que fizeram, trazendo segredos do governo norte-americano, do Pentágono, colocando toda a segurança americana em risco. E o Snowden está foragido, está lá na Rússia, recebeu apoio da Rússia. E esse cara veio aqui para o Brasil ainda casar com um homem. Né? E infelizmente o cara tem o meu sobrenome, Davi Miranda. Mas o que acontece? Esse camarada, ele recebeu matéria de hackers que bisbilhotaram as comunicações dos procuradores da Lava Jato. Deixa eu explicar para você a diferença de promotor e procurador. Todos são do Ministério Público. O procurador, ele trabalha, presta atenção, na Justiça Federal. Na Justiça Federal se chama procurador. Na Justiça Comum, uma parte se chama procurador, outra parte se chama promotor. A diferença é que o promotor atua na primeira instância e os procuradores ou o procurador atua na segunda instância em diante. Então essa é a diferença, todos compõem o Ministério Público. Por isso se fala procuradores da Lava Jato, ainda que seja de primeira instância, porque é da Justiça Federal, é só por isso. Só para você compreender, situar que é direito seu compreender essas coisas. Então ele ficou fazendo escutas, mas essas escutas, acontecidas há 3 anos, 2 anos, 4 anos atrás, exigir que uma pessoa se lembre se ela realmente disse ou escreveu aquilo, é impossível. Para mim é impossível se alguém me exigisse que um material que caiu na mão de terceiros que eu não conheço, que pode ter sido manipulado com vírgula, manipulado com... Ao invés de uma frase ser positiva, ela se torna negativa. Ao invés dela ser negativa, o não sai, junta, fica igualzinho.
Existem mais 1000 maneiras de fazer isso e ficar muito parecido. Então é muito difícil alegar, ele dizer que se lembra, é exigir o impossível. Então o que teria que ter sido feito? O Verdivaldo teria que entregar as gravações e as postagens originais. Aquilo do Telegram teria que ser os originais para fazer perícia. Ele diz que não faz isso, ele não faz isso porque ele diz que não faz isso porque ele não está numa ditadura que a liberdade não permite. Isso é conversa fiada. Ele não faz isso porque tem manipulação, certamente. Porque se ele fizer, vão descobrir manipulações. Então o que ele trouxe não vale nada. Não vale nada, é lixo, tem que ir para a lixeira. Aí alguém dirá assim, mas denunciou. Denunciou o quê? Primeiro, prova obtida de forma ilegal não tem valor jurídico. Só se fosse para beneficiar aquele que foi condenado injustamente. Dizer que o Lula foi condenado injustamente é uma piada, é coisa de política, é uma coisa de viés político, interesse político. O cara vai sempre dizer que ele é inocente. Esquece que o elevador lá daquele triplex foi colocado exclusivamente para ele. Não interessa a propriedade. Foi feito, a OAS confessou que foi feito para ele. Havia empresas lá que fizeram, por exemplo, aquela cozinha, aquela kitchen, cozinha encomendada, tinha siglas e nomes deles. Então não tem, lá em Atibaia, naquele sítio, a mesma coisa, tudo feito pessoalmente. Familiares já foram surpreendidos conversando a respeito. Então, tanta prova, mas é tanta prova, e dizer que ele não tem valor porque não provou que é dele, que isso? Vamos entender uma coisa. A prova que eles exigem é um registro, uma escritura pública registrada no registro de imóveis, no cartório no ofício de registro de imóveis. Ora, só será registrado se a pessoa levar. O camarada ocultava o patrimônio, escondia por 2 motivos. Primeiro, para não ser descoberto. Segundo, ele mesmo disse que não combinava com ele ter uma casa na praia, que ia pegar mal para os seus eleitores. Então, por essas razões, ele não era o titular. Como se diz popularmente, não estava em nome dele e nem estaria. Obviamente que ele não seria burro. Mas esse é outro crime, a ocultação de patrimônio, para disfarçar. Elevador específico. Você, por acaso, já recebeu um elevador para botar direto para o teu andar? Só para a tua unidade? Só teu apartamento, se você mora na cobertura, você recebe o que a construtora te dá, um elevador, acesso exclusivo para você. Se você provar que tem isso aí, eu paro para pensar de novo. Tá? Com relação ao sítio de Atibaia, a defesa dele foi uma vergonha. A juíza chegou a perguntar a ele, vem cá, você quer que eu nomeie um defensor público? E, pelo que eu estou vendo, a defesa não explicou, não orientou o senhor. Ela deu uma nele, mas muito forte na defesa dele. Foi uma vergonha para o Batoque, que é um grande advogado. Pelo Zanin, para mim não é grande advogado, coisa não, para mim é um chato de galocha. Mas o Batoque é bom advogado e não é chato. Como aquele Cacai, aquele cara bandido, é um bandido, porque entra no Supremo Tribunal Federal de Bermuda, festeja com o Dias Toffoli, que é um advogadinho do PT, que foi para lá colocado por Lula, uma vergonha mundial. Então ele toma cerveja junto, ele vai para festa junto, vai de bermuda, e tem a coragem de dizer que entrou no Supremo Tribunal Federal num feriado, porque precisava pegar um documento. Então quer dizer que o Supremo Tribunal Federal, no feriado, fica à disposição dele. Está vendo que é um criminoso, é um vagabundo, que se aproveita do poder, que está bilionário, porque recebe dinheiro de tudo quanto é lado? Então é isso. Aquela juíza então ensinou a defesa que a questão do sítio de Atibaia não tinha nada a ver com propriedade. Lá no triplex se discutiu propriedade. Ele omitiu, por isso ele cometeu um outro crime que eu já disse, ocultação de patrimônio. Mas em Atibaia não tem esse crime, não está se falando que é dele. Está se falando que todas as obras, que a reforma foi feita pelas empresas envolvidas na Lava Jato, que ele recebia dinheiro da Petrobras, para ele, exclusivamente para ele. Isso é inegável. E ele não sabia, então ele iniciou a audiência querendo agredir a juíza. Então perguntou, me diga uma coisa, me diga, o sítio de Atibaia é meu ou não é? É meu ou não é? A juíza deu um nele,
Disse aquelas frases que a gente já sabe, né? Mas por quê? Porque não estava se discutindo propriedade ali, estava se discutindo reforma. O dinheiro pago pela reforma, quem pagou, por que pagou, para quem pagou, qual a motivação, era isso só. E realmente virá ali condenação em segunda instância, porque é muito, muito ruim, muito feio o que ele fez. Só que ele acha que ele não cometeu crime nenhum, porque ele acha que isso é normal. Ele, como presidente da República e sendo a figura popular que fosse, ele achava que isso era normal. Mas não era normal, porque tinha propina na Petrobras. Ou não quebraram a Petrobras. Eu tive 3 clientes totalmente envolvidos na quebra da Petrobras que foram presos por Sérgio Moro. 3 clientes, eu não vou citar os nomes. 3 desses famosinhos que tem aí são meus clientes numa ação não com relação a esse assunto, mas arrombava. Eu sabia que eles arrombavam, mas não tinha prova. Eu recebi informações de que ele roubava Petrobras. E por quê? Paulo Roberto Costa é mentira? O Duque é mentira? O Cerveró é mentira? E todos esses aí é mentira? O Palocci é mentiroso? Todos que falam contra o Lula se tornam automaticamente mentirosos para esse grupo. Né? Agora vamos falar sobre oposição. Uma democracia precisa de situação e oposição. Precisa da diversidade, sem dúvida nenhuma. É muito bom termos oposição. Uma nação que não tem oposição é um caos. Então, um só mandatário começa a fazer o que ele bem entende, ninguém critica, ninguém avalia, ninguém aprofunda, ninguém pesquisa. Isso é muito ruim. Então, oposição é muito importante. Os pensamentos que surgem divergentes, os questionamentos, querer cobrar mais informações, combater alguma coisa que foi feita, isso é maravilhoso. Nós precisamos, o Brasil precisa da oposição. A nação precisa da oposição. Mas a oposição pode ser respeitosa, tanto um quanto o outro. Eu sou contra o Jair Bolsonaro ficar provocando, como sou muito contra também a oposição e a chamada esquerda ficar só atacando e inventando coisa, mentindo e querendo tapar o sol com a peneira. Para mim é tudo uma perda de tempo. Tanto ele toda hora provocar, não precisa disso. Vamos ser equilibrados, sermos profissionais, sermos honestos, transparentes, exigir o equilíbrio, exigir a correção, combater firmemente a corrupção, mas não precisa ficar de bobagem. Eu vou votar porque estou comprometido com o meu partido, se eu não votar eu sou expulso ou perco prestígio, como aconteceu com a Tabata Amaral, que alguns acham que aquilo foi uma manobra, mas tudo bem. Vamos aceitar na superfície que ela honestamente viu que a reforma da Previdência era importante para o Brasil e votou contra o seu partido a favor da reforma. Eu acho que isso é muito natural, acho que essa independência deveria ter. Claro, um alinhamento de visão, teria que ter, mas não essa escravidão. Cada um com a sua liberdade para votar aquilo que julgar verdadeiramente que seria bom para o Brasil. Bom, vamos falar do STF. O STF é uma vergonha. Aquele ministro, Ricardo Lewandowski, quis dar voz de prisão a um advogado que, num voo, disse para ele que o STF é uma vergonha. A partir dali, eles começaram a manipular tudo. Seu Ricardo Lewandowski, seu José Antônio Dias Toffoli, seu Gilmar Mendes, totalmente comprometido com barata, comprometido com o escritório onde a mulher dele trabalha, totalmente comprometido. Então, é um cara terrível. Então, temos aí Ricardo Lewandowski, temos Marco Aurélio, terrível esse ministro. Dizer que o Moro não tem vocação para ser juiz é uma piada, Marco Aurélio. Uma piada sua. Você, por acaso, tem? Então, olha, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e José Antônio Dias Toffoli, para nossa vergonha, presidente da Suprema Corte Brasileira. Que vergonha. É de sair com o rosto tampado por aí. Camarada, é muito fraco. Eu não critico o fato que eu vejo aí toda hora Augusto Nunes e outros criticando o fato dele ter sido reprovado 2 vezes na prova de magistratura de
São Paulo, não, isso aí é bobagem, eu já fiz prova, já fui reprovado e não me sinto nem um pouco inferiorizado por causa disso. E digo mais, se pegar 100 juízes de qualquer lugar e mandar fazer uma prova hoje, nenhum deles passa. Eu vou repetir, pega 100 juízes de qualquer lugar, põe para fazer uma prova que não passa. Para passar nessa prova, você tem que ser dedicação exclusiva, você tem que se aplicar. É tanta nuancezinha que não te ajuda em nada na vida profissional. Eu me considero um profissional aprovado pelos índices de sucesso que eu tenho. Os meus processos, tantos meus processos, o percentual de sucesso, de êxito nas minhas causas, eu vou confessar para vocês, e aqui dizer que atinge ou alcança e ultrapassa 95%. 95% de êxito. 5% eu não tenho êxito. E não passei em 2 provas que eu fiz para a magistratura. E se fizer outra, talvez não passe. Porque para eu passar, eu tenho que deixar a advocacia, cair em cima dos livros, cair em cima dos informativos do Supremo Tribunal, para ver aquelas decisões ridículas que eles tiram, tem que decorar aquilo. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, tem que pegar e conhecer isso tudo. Olha, para analisar um informativo que sai toda quarta-feira, para analisar bem, você precisa de 2, 3 horas. Então você não pode fazer outra coisa. Então não passar, ora, é só olhar o percentual dos que não passam, ou dos que passam. Veja lá, 40 mil candidatos, passa 8, 6. E você está pensando que ele é melhor? Não é, não. Então isso para mim é bobagem. Mas a maneira com que ele entrou é horrorosa. Ele era advogado do PT. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. E a capacidade dele, para mim, é muito suspeita. Eu duvido, se ele for no nosso escritório trabalhar, eu tenho absoluta certeza que ele vai ter que perguntar muita coisa sempre. Que ele não vai saber resolver os problemas que chegam lá. Vai ter que perguntar, muitas vezes. Porque não é um advogado com profundidade. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal é nessa situação. O Brasil, muito mal servido pelo Supremo Tribunal Federal. Os caras, desde não sei quantos anos, condenaram um cara por corrupção. Um político por corrupção. Só uma vara, que é a vara que era do Sérgio Moro, a 13ª lá de Curitiba, condenou mais de 200. Bota na balança um contra mais de 200 e veja quem efetivamente trabalhou pelo Brasil. Esse cara não tem a menor capacidade de julgar. Tem milhares de processos lá para ele julgar, eles são 11 pessoas. Não tem capacidade para julgar. E agora querem de novo virar o jogo para colocar prisão só não poderá mais ser em segunda instância para soltar o Lula. Meu amigo, se eles fizerem isso, o povo tinha que se revolucionar. Não é só ir para a rua se fazer manifestação. Sabe por quê? Porque todos os corruptos todos os corruptos que foram privilegiados, jamais serão condenados. Os crimes vão prescrever e quando vier a condenação, Lula vai estar com 120 anos. E é isso que eles querem. Terá ainda mentido à vontade, como ele sempre se gabou de fazer. À vontade. É isso que eles querem. É isso que o Gilmar Mendes, comprometido, quer. É isso que Marco Aurélio, comprometido, quer. Marco Aurélio é primo do Fernando Collor de Mello. Foi ele que colocou ele lá. Quais os critérios que ele usou para botar o Marco Aurélio lá? O Marco Aurélio vem dizer que o Moro não tem capacidade para ser, não tem vocação para ser juiz. É uma piada, Marco Aurélio. O Moro é infinitamente superior a você em capacidade, em tudo, em bom senso, em postura. É uma vergonha você falar isso. Agora, Celso de Mello. Celso de Mello é um camarada que se aprofunda. Você vê seriedade nele. Carmen Lúcia, eu também vejo seriedade em Carmen Lúcia. Alexandre de Moraes. Às vezes às vezes não é, às vezes não é. Agora se queimou profundamente com essa jogada do José Antônio. Quando falar José Antônio é o nome do Dias Toffoli. José Antônio Dias Toffoli. O José Antônio encaminhou para ele, não foi nem pela maneira tradicional de sorteio, encaminhou para ele para apurar esse negócio aí de denúncias que vinha, porque ia envolver a mulherzinha dele, ia envolver a ele próprio, autodefesa, autoproteção, autoblindagem. Então estão com medo.
Agora, Alexandre Moraes pega lá a matéria suja desses hackers. Tá com ele, né? Pegou? Tá ali. O povo quer saber. A nação quer saber o que tem ali. Então, já que você pegou, a nação quer saber. Não é isso? Então, vamos seguir em frente. O Brasil está mal representado. Pelos tribunais regionais, estaduais, lógico que há problema, onde há o ser humano, há problemas. Mas eu acho que funciona bem melhor. Né? Já participei de muitos julgamentos, eu vejo a seriedade, o trabalho dos desembargadores é muito grande, a maioria. Tem uns lá que estão agora só ficando no celular. Está tendo julgamento, os caras estão lá, principalmente uns lá e umas, ficam no celular o tempo todo, no WhatsApp, no Facebook, enquanto está julgando, e é horrível, é horrível. Os advogados têm que ter postura quando forem fazer a sustentação oral, para não ficar falando tão baixinho, com medo, longe do microfone. Tem um microfone ali, ajeita o microfone e fala no microfone, enche a sala com a sua voz, porque alguns estão lá brincando e continuam porque você fala com muito medo. Eu vi um advogado pedindo desculpa porque tomou o tempo dele, eu já entrei dizendo, não vou pedir desculpa nenhuma que eu não estou tomando tempo de ninguém. Os senhores estão aí cumprindo os seus deveres e eu o meu. Então, é preciso que a sociedade descubra que não há hierarquia entre advogados e juízes. Não há hierarquia entre advogados e desembargadores. Não há hierarquia entre advogados e ministros do STJ ou ministros do STF. Ninguém sabe disso, ou quase ninguém. E os juízes, e os desembargadores e os ministros fingem que não sabem. E muitos advogados embarcam nisso, também não estão conscientes e se portam como se fossem abaixo. E não estão abaixo. A sociedade precisa de advogados que saibam que estão no mesmo nível. Porque o mesmo respeito que o advogado tem que dar ao magistrado, o magistrado tem que dar ao advogado. Não pode ser diferente. E o advogado medroso, ele é muito ruim para a sociedade. Eu tenho um papel fundamental na Constituição e um papel a desempenhar no meio da sociedade. Se eu for um advogado covarde, eu prejudico a sociedade precisa de advogados. O Ministério Público, o promotor, o procurador, ele não está nem inferioridade, nem superioridade em relação ao advogado. A mesma coisa o defensor público. São todos profissionais de direito do mesmo nível. E nunca vi uma novela ensinar isso. Nunca vi um filme ensinar isso. Nunca vi uma autoridade falar isso. Nem a OAB fala isso. Todo mundo finge que isso não existe e a sociedade segue ignorante. E é preciso alertar a sociedade dessas coisas. Bom, por hoje é só. Falei muito tempo, ficou longo, mas eu quis fazer de propósito longo. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, não assista. Quem não quiser, assista a TV, a novela, a reportagem ali tudo manipulada. Faz assim que continua sendo como sempre foi. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.